Boa noite. Boa noite. Chega a 81 o número de mortes pelo coronavírus na China. A Organização Mundial da Saúde muda de postura e afirma que o risco de uma epidemia global é alto. E o temor contagia bolsas de valores que têm um dia de grandes quedas. A chuva persistente em Minas Gerais mata 47 pessoas e põe mais de 100 municípios em situação de emergência. No Espírito Santo, 10 mil moradores são obrigados a sair de casa em 11 dias. O governo vai ao Superior Tribunal de Justiça pela divulgação de resultados do SISU. O presidente Jair Bolsonaro diz que as reformas tributária e administrativa são as prioridades do governo para este ano. Investigadores suspeitam que a neblina tenha provocado o acidente que matou Kobe Bryant, a filha e mais 7 pessoas. E a descoberta de um símbolo monstruoso do Holocausto completa 75 anos. O campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. O Jornal Nacional está começando. A Organização Mundial da Saúde corrigiu a avaliação do risco internacional do novo coronavírus de moderada para alta. Na China morreram 81 pessoas, uma delas na capital, Pequim. Ao todo, 13 países registraram até agora 2.879 casos. Sem poder sair de casa, o sul-africano professor de inglês em Wuhan improvisou um jogo de ping-pong com a namorada chinesa, usando uma fita e meias para fazer a rede e a mesa da sala de jantar. A imagem viralizou nas redes sociais, numa cidade em que o termo não cai muito bem no momento. Robert, o professor, diz que tem comida, água, energia elétrica. A situação não é tão ruim, mas que ele se preocupa é com a falta de informações concretas acerca do que está se passando de fato. Wuhan e outras 15 cidades estão total ou parcialmente fechadas. E o prefeito admitiu num programa local de TV que o gerenciamento da crise não foi bom o suficiente. As autoridades projetam que pelo menos 1.000 novos casos serão confirmados ao longo da semana. O feriado de Ano Novo foi estendido em mais 3 dias em todo o país para diminuir ainda mais a circulação de pessoas. Temendo o avanço do vírus, diferentes países estudam maneiras de tirar os seus cidadãos das áreas onde o risco de contágio é maior. Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Alemanha, Espanha e o Japão planejam mandar aviões fretados o mais rápido possível. O representante da Comissão Europeia para Assuntos Externos disse que está monitorando a situação de perto e mantendo contato ininterrupto com a Organização Mundial de Saúde. Hoje, a OMS corrigiu um relatório anterior em que dizia que o risco global do novo coronavírus era moderado. A organização informou que o risco do novo coronavírus é muito alto na China, alto regionalmente e também alto globalmente. Mas alertou que isto não significa que uma emergência global tenha sido declarada. A OMS disse que a avaliação dos riscos leva em conta a gravidade, a disseminação e a capacidade de lidar com o vírus. A economia mundial já sente os efeitos da crise. Bolsas da Europa e Ásia fecharam em forte queda. Muitas empresas chinesas e a indústria do turismo já esperam grandes prejuízos. Comerciantes europeus projetam perdas sem os turistas chineses. A China anunciou um aporte equivalente a mais de 120 milhões de reais para obras emergenciais, como a do hospital em Wuhan, que deve ficar pronto já no início do mês que vem. Nas Filipinas, onde passava férias com os pais, uma menina brasileira de 10 anos que mora em Wuhan teve febre alta e foi internada. Os pais também estão em observação. A Embaixada do Brasil acompanha o caso e informou que ela agora está bem. Fez exames para saber se está infectada com o novo coronavírus, mas os resultados ainda não saíram. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirmou que, no momento, não há necessidade de uma triagem obrigatória em todos os aviões ou navios que cheguem do exterior. Apenas quando houver passageiro ou tripulante com passagem pela China e com sintomas do novo coronavírus. O diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, também destacou que é obrigatório notificar qualquer suspeita. O temor das consequências negativas do novo coronavírus também afetou os mercados financeiros no Ocidente, inclusive o Brasil. O dia foi tenso no mercado financeiro. Os investidores estão preocupados com o impacto que o surto do novo coronavírus pode gerar na economia mundial. A China anunciou que o mercado financeiro do país só vai voltar a operar no dia
3 do mês que vem. O principal índice da Bolsa de Valores de Nova York fechou em queda de mais de 1,5%. O clima de incerteza também fez o Ibovespa cair 3,29%, fechando em 114.481 pontos. Foi o maior recuo desde março do ano passado. O dólar subiu 0,60% e fechou o pregão sendo negociado a R$ 4,2092, o valor mais alto desde o dia 2 de dezembro. Se isso daí evoluir para uma epidemia em escala global, a gente não vai estar falando de não circulação de pessoas, que hoje está sendo fechado o aeroporto, restringindo a circulação de pessoas. Talvez chegue ao ponto de restringir a circulação de mercadorias. Quando chegar nos portos mesmos, nos portos marítimos, aí sim eu acho que a gente tem um problema seríssimo. A China é a segunda maior economia do planeta e o principal parceiro comercial do Brasil. As exportações para o país no ano passado atingiram mais de 60 bilhões de dólares, mais do que o dobro do segundo país da lista, os Estados Unidos. Só no agronegócio, 32% do que exportamos vai para o país asiático. A ameaça da queda nas exportações pode piorar mais ainda as contas externas do país, que fecharam em 2019 no vermelho. O rombo foi de mais de 50 bilhões de dólares. Foi o pior resultado em 4 anos. De acordo com o Banco Central, o rombo é explicado principalmente pela redução do saldo na balança comercial. Já está claro que a doença, que já foi detectada em 4 continentes, vai ter impacto na circulação de pessoas e provavelmente de mercadorias. Ainda não se sabe o tamanho desse impacto nem quanto tempo ele vai durar. E, na dúvida, o investidor se protege. Como que isso vai interferir principalmente no PIB da China, que é o epicentro, né, dessa nova epidemia. Então, dada essa imprevisibilidade, a primeira reação que nós temos, que os investidores têm, é de adotar uma postura mais conservadora. Então, ele acaba saindo de ativos de risco, ações, demais títulos, e acaba buscando, por exemplo, investimentos em ativos de renda fixa. Com a queda nas ações na Bovespa, a Petrobras e a Vale perderam juntas 34 bilhões de reais em valor de mercado. Subiu para 47 o número de mortes provocadas pelas chuvas em Minas Gerais. 101 municípios decretaram situação de emergência. Nossa Senhora! Caso Jorge acabou de ir embora, ó. Meu Deus, ó. Essas casas foram levadas pela correnteza do rio Matipó, que transbordou e invadiu as ruas de Raul Soares, na zona da Mata Mineira. Em outro bairro, os moradores tiveram que ir para o andar de cima da casa e foram resgatados de barco. O prefeito decretou estado de calamidade pública. Também na zona da mata, quase a metade dos 25 mil moradores de Espera Feliz está sem lugar para ficar. A enchente chegou a 2 metros de altura dentro das casas. Perdi tudo, tem que começar do zero. Eu olhei essas casas aqui, minha filha. Eu olhei a água por cima delas, é de cortar o coração. Na mesma região, Luisburgo é outra cidade castigada pela chuva, que provocou deslizamento de terra e alagamentos. Em Governador Valadares, um dos mais importantes municípios do interior de Minas, o Rio Doce transbordou e invadiu vários bairros, incluindo o maior, que é o Santa Rita. A prefeitura decretou situação de emergência e cancelou as comemorações do aniversário da cidade, que ocorreriam na próxima quinta-feira. O abastecimento de água está reduzido pela metade. Em algumas ruas, só de barco para conseguir passar. Perdi 3 guarda-roupa, está lotado de água. Meus armários estão cheios de água, meu fogão está quase acabando de tampar tudo. Aimorés, que também fica às margens do Rio Doce, está alagada. Ruas e casas estão debaixo d'água. A Defesa Civil de Minas afirmou que a preocupação agora é com a região leste do estado. Então o foco agora são as cidades da região de Manhuaçu, região de Abre Campo, Matipó, e agora nós tivemos uma notícia de um aumento de 3,90 metros na cidade de Valadares. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse que conversou com a equipe econômica do governo sobre a liberação de mais recursos da União para ajudar os estados afetados pela chuva. Hoje nós estamos ainda vendo a questão do recurso lá para socorrer o pessoal de Minas Gerais, ali do Espírito Santo. Preciso conversar aí com a área econômica e com o ministro Canuto. Na região metropolitana de Belo Horizonte, a situação ainda é grave. Na capital, ruas estão destruídas e cheias de lama. Há deslizamentos de terra em vários pontos.
Com o solo encharcado, o risco só aumenta. O rio Arrudas, que transborda a cada temporal, é vigiado o tempo todo. Em Sabará, o Rio das Velhas subiu bastante e alagou o principal acesso à cidade, que está bloqueado. Segundo a prefeitura, ainda há muitas pessoas presas em locais que ficaram isolados por causa da chuva. Desde que essa chuva começou em Minas, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente já viu cenas impressionantes. Às vezes até faltam palavras para a gente descrever outras cenas que a gente vai vendo pelo meio do caminho. A gente está aqui em Raposa, é um município a 40 quilômetros de Belo Horizonte. Essa aqui é uma das principais ruas de um bairro daqui que fica bem perto de um rio que transbordou. Isso aqui é tudo que os moradores perderam, porque a água entrou nas casas. O rio transbordou, a água chegou lá no teto, um ajudando o outro, todo mundo tentando limpar as casas. Essa é a situação aqui de Raposos. A enxurrada destruiu tudo dentro desse bar. Na casa do Clayson e da Flaviane, que está de licença maternidade, não sobrou nada. Mas não falta força para recomeçar. É só Deus para dar as forças, né? Toda a gente perdeu tudo que tinha. Aí tentar começar de novo aí. Segundo a Prefeitura de Raposos, mais de 2.000 famílias foram desalojadas. É quase metade da população da cidade. As aulas que começariam hoje foram adiadas. As escolas municipais estão servindo de abrigos. Tem doação de roupa, né? Igual tem aqui, as pessoas alimentam, né? Tem café da manhã, tem tudo direitinho para quem tá ficando aqui. Em Belo Horizonte, esta igreja passou a ser ponto de apoio para receber doações, que foram levadas para Sabará, na região metropolitana. Roupas e alimentos são separados para chegar a quem mais precisa. Todo mundo está se montando, se juntando, trazendo materiais, porque não é só um povo, todos nós engloba. Não é uma família, é todas as famílias que se sentiu na pele. Os desabrigados dependem dessa ajuda para ter o que vestir, um colchão que garanta uma noite sossegada de sono. As doações trazem um pouco de amparo e conforto num momento tão difícil. Cerca de 1.500 pessoas perderam suas casas em Contagem. Uma escola estadual serve de moradia para as famílias. A casa da Bruna desabou e ela agora divide esta sala de aula com mais 6 famílias. Muita gratidão. Muita gratidão por todas as pessoas que estão ajudando a gente. Nem sei o que seria se ninguém tivesse ajudando a gente, né? Difícil demais. As pessoas também são gratas por ter o que comer. Tem perdas que são irreparáveis, mas a ajuda de outras pessoas consegue com certeza minimizar os efeitos da tragédia. Hoje foram enterrados os corpos de 6 vítimas. O dia foi de despedidas neste cemitério na região metropolitana. O pai do Yuri estava em casa na hora do soterramento. Ele conta que tentou socorrer o filho de 23 anos. Era por volta de 8h30 da noite, nós estávamos na cozinha preparando para jantar. Ele chegou do serviço, tirou o sapato, sentou do lado direito assim, da geladeira, tinha uma geladeira, aí só viu o barulho. No mesmo cemitério também foi enterrada Lohane, outra jovem de 23 anos. Na hora da chuva, ela cuidava de 2 crianças, Richard, de 6 anos, e Anthony, de 6 meses, filhos da amiga Layara, que também estava na casa. Os 4 morreram soterrados. Era muito amiga, era como se fossem irmãs, sabe? Tinha um vínculo, como se uma identificava muito com a outra. Amizade muito forte mesmo. Muita tristeza e dor na despedida do casal Tiago, Kellen e o filho João Lucas, de 3 meses. Eles foram soterrados na região oeste da capital. Sentimentos compartilhados com outras famílias que também perderam parentes. Nossa oração é que Deus conforte, console o coração de todas as famílias e que a gente possa ter força aí, vinda da parte de Deus, para prosseguir. A caminhada continua. A região metropolitana soma o maior número de mortos, 26 das 47 vítimas. Nivaldo tinha 7 anos, morreu soterrado em casa. O irmão dele conseguiu sobreviver. Eu acordei assustado, cheio de lama no rosto e com o braço quebrado, que eu consegui tirar com o esquerdo. Os negócios estavam por cima de mim. Agora são 4 desaparecidos. As buscas pelos desaparecidos durante a chuva continuam no estado. E no fim da tarde, aqui em Belo Horizonte, mais 4 corpos que estavam no IML foram identificados e liberados para os funerais que devem acontecer amanhã.
No Espírito Santo, já passa de 11 mil o número de pessoas fora de casa por causa das enchentes e dos deslizamentos de terra. Durante a tarde, a água do Rio Doce chegou a ruas de Linhares, no norte do Espírito Santo. Muita água. E uma coisa que eu nunca tinha visto. E quando eu vi, eu entrei em desespero. E aí eu só peguei documento e umas peças de roupa e saí fora. Em Colatina, o nível do Rio Doce superou os 7 metros e alagou algumas casas. A minha preocupação, porque de manhã ele estava bem baixo, agora ele está subindo muito rápido. Já comecei a tirar minhas coisas de casa. Moradores passaram o dia vigiando o rio e parte do comércio não funcionou. Muitos comerciantes recolheram as mercadorias com medo de alagamento. Neste supermercado, o estoque ficou dentro de caminhões. Se o rio encher, nós vamos ter que retirar tudo que tem, né, o máximo que a gente puder, e temos caminhões já preparados para uma eventual situação de calamidade. Onde há risco de alagamento, a Defesa Civil orientou as famílias a deixarem as casas. Teve morador que já levou a mudança. Agora são mais de 11 mil pessoas fora de casa em todo o estado. De acordo com a Defesa Civil, 20 municípios estão em alerta máximo. O Rio Doce nasce no leste de Minas Gerais e corta o Espírito Santo. O volume de chuva em Minas aumentou o nível do rio e a inundação pode atingir 3 cidades: Baixo Guandu, Colatina e Linhares. No sul do estado, o temporal provocou a cheia de um outro rio, o Itapemirim, que causou estragos na cidade de Cachoeiro. O rio Itapemirim subiu mais de 6 metros no fim de semana e inundou a cidade. Hoje, moradores retiraram a lama das ruas e das casas e comerciantes calcularam o prejuízo com a perda de mercadorias. Ainda vai fazer um levantamento disso aí para ver o que é possível e mandar de novo e o que a gente vai ter que avisar os clientes que não vai mesmo chegar, porque simplesmente o rio levou. Desde a semana passada, os temporais causaram 9 mortes. No fim de semana, o Núcleo de Operações Aéreas do Estado fez quase 30 resgates. Um deles foi em Cachoeiro. Policiais retiraram um homem que estava ilhado no telhado de casa. No norte do estado do Rio de Janeiro, não choveu tão fortemente quanto em Minas Gerais e no Espírito Santo, mas várias cidades estão alagadas porque os rios transbordaram. A Anne Lotterman vai explicar por quê pra gente. Boa noite, Anne. Oi, Renata. Boa noite para você. Bonner, boa noite a todos. Porque choveu muito nas cabeceiras dos rios que ficam em Minas Gerais, a água foi drenando para o rio principal e aí descendo. E no caminho deles estão várias cidades onde não choveu tão forte, mas que estão alagadas. É o caso de Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro, que está alagada e há 4 dias sem água potável. Em Itaperu, na avenida principal que corta a cidade, está tomada pela água e foi interditada. Só no único hospital só dá para chegar de bote. Uma pessoa morreu. Uma pessoa também morreu afogada em Porciúncula, que vive a maior enchente da história. 2 casas desabaram em toda essa região do norte e noroeste do estado do Rio. Mais de 15 mil pessoas estão fora de casa. Nesse momento, em todas essas cidades aqui de Minas Gerais, Espírito Santo e também do Rio de Janeiro, os rios ainda estão bem acima do normal. E ele vai continuar subindo nas próximas horas em Tumiritinga e Santo Hipólito, em Minas Gerais, Linhares e Colatina, no Espírito Santo, e em Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, amanhã e quarta, são esperados ainda cerca de 20 milímetros, depois a chuva diminui. Em Vitória, ela dá uma trégua a partir de quarta-feira. Mesmo com a chuva perdendo força, ainda é muito alto o risco de alagamentos e deslizamentos nessas áreas em vermelho e também laranja no mapa. Juiz de Fora está nessa área. Amanhã são esperados 20 milímetros. Petrópolis, na região serrana do Rio, também 20 milímetros. Em São Mateus, no Espírito Santo, 25. No Rio de Janeiro, a máxima chega aos 35 graus com pancadas de chuva isolada no fim do dia. São Paulo hoje teve a tarde mais quente do verão. Amanhã o calor continua, máxima de 34 graus. E como fica o tempo nas outras regiões? Vamos lá, Renata. Olha, tem aviso de temporais para grande parte da região norte do país e ela vem pontualmente forte também no interior do Nordeste, Sudeste e também no Centro-Oeste. O sol aparece e não chove apenas nessas áreas aqui em amarelo do mapa. A máxima chega aos 30 graus em Porto Alegre e também em Rio Branco, 34 graus em Campo Grande, 33 em Salvador e em Brasília, máxima de 27 graus. É isso, Renata. Até amanhã. Até amanhã.
O presidente em exercício, Hamilton Mourão, criticou a atitude do governador do Rio, Wilson Witzel, por ter divulgado a gravação de uma conversa que mantiveram por telefone. O governador publicou um vídeo em que ele dialoga com Mourão usando o sistema de viva voz do celular. O governador pede ajuda federal para a escassez de água potável na região norte do estado do Rio e o presidente em exercício diz que vai providenciar o apoio. O ministro Canuto está lá em Minas Gerais, aí no Espírito Santo. Sim. Né? Aí qualquer coisa a gente apoia mais alguma coisa aí no Rio de Janeiro. Fica tranquilo. Na Índia, pouco antes de embarcar de volta para o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro reprovou o comportamento do governador do Rio e disse que não gostaria de passar por situação semelhante. Ao tomar conhecimento da divulgação da conversa privada, sem ter sido avisado pelo governador, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que lamentava que um ex-fuzileiro naval tivesse esquecido padrões de comportamento ético e moral. Depois dessas reações, o governador Wilson Witzel disse que pretendia apenas tranquilizar as populações afetadas pela falta de água por causa das inundações e que o telefonema caracteriza uma conversa de trabalho buscando uma solução para um problema específico. A seguir, o governo pede ao Superior Tribunal de Justiça a liberação da divulgação de resultados do SISU. Quase 500 mil pessoas esperam pela aprovação de entrada no Bolsa Família. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou, sem restrições, a venda de parte da Embraer para a Boeing. A gigante americana vai pagar o equivalente a 18 bilhões de reais pela área da aviação comercial. Boeing e Embraer vão criar uma outra empresa para atender ao setor militar. O CAD concluiu que a operação traz benefícios à Embraer, que passa a ser uma parceira estratégica da Boeing. O presidente Jair Bolsonaro terminou hoje a viagem de 4 dias à Índia. Os dois países planejam dobrar o fluxo comercial nos próximos anos. O presidente Jair Bolsonaro tomou café com empresários indianos e depois participou do seminário empresarial Brasil-Índia. O assunto principal, investimento. Ele e os ministros que o acompanham na viagem apresentaram os projetos do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, que este ano tem previsto 79 leilões, o dobro de 2019. Os dois países também reforçaram o intercâmbio comercial nesse último dia de visita do presidente Bolsonaro. Uma empresa brasileira e uma indiana anunciaram uma joint venture, uma espécie de união para a fabricação de armas aqui na Índia com tecnologia brasileira. Durante a viagem, 15 acordos foram assinados e, segundo o governo, mais 2 estão em fase final de negociação. O objetivo é ampliar as exportações de produtos de defesa, como armamento, para o país que é um dos maiores compradores mundiais do setor e atrair investimentos. A meta é chegar a $1 bilhão em exportação em até 10 anos. Hoje, o fluxo comercial Brasil-Índia é considerado pequeno, na casa dos $7 bilhões. Bolsonaro deixa o país com a meta de dobrar esse número em 2 anos. O presidente também assumiu o compromisso de viabilizar a isenção de visto para indianos que queiram visitar o Brasil. A expectativa era de que o fim do visto já fosse oficializado. Mesmo assim, o passo foi considerado importante pelos anfitriões. A agenda cheia não impediu Bolsonaro de tratar de assuntos internos. Ele disse que as reformas tributária e administrativa são as prioridades do governo para o ano legislativo, que começa na semana que vem. Sobre a reforma administrativa, que sofre resistência por parte dos servidores, Bolsonaro disse que vai ser importante vencer o que chamou de guerra de informações, para deixar claro que só os futuros funcionários públicos serão atingidos. O mais importante é a guerra da informação, é mostrar o que está as mudanças sendo propostas, é quem, porventura, entrar no serviço público daqui para frente. Então, para evitar que use uma informação daqui para frente e pegue todo mundo e cause aí ruído no Brasil, basicamente esse é o ponto mais importante da reforma, é a guerra da informação. Antes de embarcar de volta para Brasília, o presidente fez uma conexão em Agra, ainda na Índia, para conhecer o Taj Mahal, um dos monumentos mais importantes do país, patrimônio da humanidade. O governo entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça no início da noite para tentar liberar a divulgação do resultado do SISU, o Sistema de Ingresso nas Universidades, pela nota do Enem. Depois dos problemas no Exame Nacional do Ensino Médio, a divulgação acabou sendo suspensa por uma decisão da Justiça. Tá
Tainara passou os últimos meses estudando todos os dias, 12 horas por dia. A expectativa era que amanhã, dia previsto para a divulgação do resultado do SISU, ela estivesse comemorando o ingresso na faculdade de matemática. Mas a realidade é outra. Fica um desespero, assim, de não saber o que vai acontecer. Tipo, o que vai ser? Eu estudei 1 ano para isso. Não tem como um erro que o governo fez, enfim, o órgão que produz o Enem fez, prejudicar o meu ano, sabe? O que a Justiça tenta solucionar agora começou no último dia 17, quando o INEP divulgou os resultados do Enem. Quase 4 milhões de candidatos fizeram as provas em 2 fins de semana. E assim que as notas oficiais saíram, muitos começaram a questionar o Ministério da Educação e o INEP, dizendo que acertaram muitas questões e receberam notas baixas. Ainda naquele fim de semana, o governo tentou minimizar o problema. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, chamou o erro na correção de inconsistência e disse que ele não atingia nem 0,1% dos candidatos e que estaria tudo resolvido em pouco tempo. Na segunda, dia 20, o ministro afirmou que o MEC revisou a pontuação de todos os quase 6 mil candidatos do Enem que tinham sido afetados com a divulgação do resultado errado. Weintraub responsabilizou a gráfica pelos problemas e decidiu manter a data de abertura das inscrições para o SISU, marcadas para começar no dia seguinte. O SISU vai estar aberto aí no prazo que era previsto. Façam a inscrição e para quem tiver qualquer problema a gente está estendendo em mais 2 dias aí, sábado e domingo. Termina do domingo agora o prazo para inscrição. Bola para frente. Mas muitos estudantes não conseguiam fazer as inscrições no primeiro dia. O sistema do SISU travava. Mais de 40 ações na Justiça questionam a realização do Enem e do SISU. Na sexta, dia 24, a Justiça Federal de São Paulo concedeu uma liminar a pedido da Defensoria Pública da União, suspendendo a divulgação dos resultados do SISU. A Defensoria também pediu que o governo comprove que o erro nas notas foi totalmente solucionado. O governo recorreu ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Ontem, dia 26, a presidente do TRF, desembargadora Terezinha Caserta, negou o recurso do governo. Ela destacou que a decisão é para proteger o direito individual dos candidatos do Enem a obterem da administração pública um posicionamento seguro e transparente a respeito da prova que fizeram. E explicou que manteve suspensos os próximos passos do processo seletivo porque considerou que dar prosseguimento ao cronograma sem enfrentar adequadamente as consequências de algo ocasionado pela própria União Federal é que há um risco à política educacional do país e não o contrário, porque implica validar os resultados de um exame, utilizando-o para definir o futuro das pessoas e balizar políticas públicas, sem que houvesse um grau mínimo de transparência a respeito dos pedidos apresentados pelos candidatos e uma reavaliação do impacto que o equívoco teve para os demais candidatos. Quase 2 milhões de estudantes se inscreveram no SISU e enquanto o impasse continua, as consequências pioram. Pelo menos 2 universidades, a Federal de Santa Catarina e a Federal do Pará, já suspenderam as matrículas. Terminar de fazer a prova do Enem e ainda ter que lidar com uma conturbação como essa é uma coisa que nunca passaria pela nossa cabeça, é algo inaceitável. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, é quem vai analisar o recurso do governo para liberar a divulgação do resultado do SISU. Ele não tem prazo para dar uma resposta. E o MEC confirmou há pouco que as inscrições do programa Universidade para Todos, o ProUni, previstas para começarem amanhã, estão suspensas em função da decisão judicial. Mas, segundo o Ministério, a consulta das informações sobre as mais de 250 mil bolsas está disponível a partir de hoje. E o calendário definitivo dos programas de acesso à educação superior vai ser publicado após a decisão final da Justiça. O número de concessões do Bolsa Família despencou no ano passado. Quase 500 mil pessoas aguardam a inclusão na lista de beneficiados. Jéssica tem 7 filhos. O mais novo tem 13 dias. Ela depende do Bolsa Família para viver. Recebeu por 2 anos e meio, mas em julho do ano passado, o dinheiro foi bloqueado.
Ela tentou resolver, mas a resposta era que o governo estava cortando alguns benefícios e pediram para ela esperar. A renda mínima da gente é R$200 por mês, com a reciclagem. Então esse Bolsa Família está fazendo falta? Tá, bastante. A Jéssica é mais uma na fila do benefício, criado para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa ou até R$ 178,00 mensais por pessoa, com filhos de 0 a 17 anos. O jornal O Globo mostrou hoje que a fila para obter o benefício já chega a quase 500 mil pessoas. A espera de agora é a maior desde o governo Dilma Rousseff. Em 2014, a fila de espera do programa chegou a 824 mil pessoas. No ano seguinte, mais de 1.200.000 famílias aguardavam o benefício. Em 2016, a fila caiu para 375 mil famílias. O número continuou caindo em 2017, quando 153 mil esperaram pelo benefício. Em 2018, o governo Michel Temer conseguiu zerar a fila de espera. Naquele ano, o ministro responsável pelo Bolsa Família já era Osmar Terra, que continua no cargo. Essas informações só foram obtidas por meio da Lei de Acesso à Informação. O Ministério demorou 4 meses para informar os números e só o fez por determinação da Controladoria Geral da União. De acordo com a reportagem do jornal o Globo, a média de novas concessões, que de janeiro a maio de 2019 era de mais de 260 mil por mês, caiu drasticamente desde junho do ano passado. Hoje, o governo concede, em média, pouco mais de 5 mil novos benefícios. A resposta do Ministério da Cidadania veio por meio de nota, em que admite, nos últimos meses, houve redução no número de inclusões de famílias, o que deve ser normalizado com a conclusão dos estudos de reformulação do Bolsa Família. O Ministério não explicou como nem quando será feita essa reformulação. Ainda segundo a nota, o número de beneficiários flutua mensalmente em virtude dos processos de inclusão, exclusão e manutenção de famílias. Os cancelamentos, de acordo com o Ministério, estão relacionados aos procedimentos de averiguação e revisão cadastrais, fiscalização, desligamentos voluntários, descumprimento de condicionalidades e superação das condições necessárias para a manutenção dos benefícios. Em 2019, o governo gastou 32 bilhões de reais com o Bolsa Família. A previsão do orçamento para este ano é de 29 bilhões de reais. Mas o governo diz que a reformulação do programa vai prever aumento dos recursos. Esse economista da ONG Contas Abertas diz que o orçamento apertado não justifica cortar benefícios sociais. Nada justifica esses números, porque a situação fiscal é difícil, mas de qualquer forma não se pode tentar minorar a situação fiscal grave, reduzindo-se benefícios do Bolsa Família, um programa socialmente extremamente importante. Por outro lado, essa questão de se passar um pente fino no Bolsa Família para se corrigir fraudes, ou mesmo no desenvolvimento de um novo programa, isso tem que ser feito sem que aquelas pessoas que hoje têm direito e estão na fila fiquem sem receber o benefício. A seguir, 3 senadores do partido de Donald Trump admitem ouvir uma testemunha que pode ser decisiva no julgamento do impeachment do presidente. Investigações levantam suspeita de que a neblina tenha... Uma revelação do ex-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos aumentou a pressão para que o julgamento do impeachment do presidente Donald Trump no Senado inclua testemunhas. Os advogados que defendem Donald Trump apresentaram um argumento simples, mas abrangente. Afirmaram que o presidente Trump não fez nada de errado. Disseram que quando Trump pediu ao presidente ucraniano que investigasse o filho do adversário político, Joe Biden, ele estava interessado apenas em combater a corrupção na Ucrânia e não em obter uma vantagem política, como afirma a acusação. A defesa disse que a decisão de Trump
de suspender uma ajuda militar de quase 400 milhões de dólares à Ucrânia não teve nenhuma relação com o pedido para investigar o filho de Biden. Mas uma revelação do ex-conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, contradiz diretamente essa versão. John Bolton vai lançar um livro no mês que vem e o jornal The New York Times teve acesso a um trecho da obra. De acordo com o jornal, Bolton afirma que Trump disse a ele que pretendia manter a ajuda militar congelada até que a Ucrânia investigasse o filho de Biden, o que ampliou a pressão para que o Senado intime Bolton para depor como testemunha no julgamento de impeachment. Para que isso aconteça, 4 senadores republicanos do partido de Trump teriam que votar a favor da intimação. 3 deles já manifestaram interesse em ouvir o que Bolton tem a dizer. Essa votação pode acontecer na quarta-feira, já que os advogados de Trump têm até amanhã para concluir a defesa do presidente. Amanhã, os advogados de Trump continuarão apresentando a tese da inocência dele, mas senadores do próprio Partido Republicano poderão desobedecer às instruções da liderança e autorizar a convocação de testemunhas. Em um encontro com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na Casa Branca, Trump disse que as alegações de Bolton são falsas. Um avião dos Estados Unidos caiu hoje numa região controlada pelo grupo terrorista Talibã no leste do Afeganistão. O exército americano não informou quantas pessoas morreram. Declarou apenas que está investigando as causas da queda e que não há indícios de que o avião tenha sido derrubado por fogo inimigo. Nas redes sociais, o Talibã afirmou que abateu o avião. Autoridades americanas do setor aéreo estão investigando o acidente de helicóptero que matou o ídolo do basquete, Kobe Bryant. Não é dia de jogo, mas a multidão amarela e roxa tomou conta do ginásio do Los Angeles Lakers. Desde a notícia do acidente que matou Kobe Bryant, milhares de fãs se reuniram em vigília para prestar sua última homenagem ao ídolo do basquete. Não consigo acreditar no que aconteceu. Kobe foi o jogador que me fez amar o basquete, disse esse torcedor. É como se ele fosse o Pelé do basquete. Deus sempre tira as melhores pessoas do mundo. E dessa vez, levou o melhor de todos os tempos. O local do acidente fica a cerca de 50 quilômetros daqui do centro de Los Angeles. E as autoridades estimam que as buscas pelos corpos devam durar mais alguns dias, porque os destroços do helicóptero caíram em uma área de difícil acesso. Além de Kobe e da filha Gianna, de 13 anos, outras 7 pessoas estavam a bordo e também morreram. O canal americano Viz Aviation, especializado em aviação, divulgou um áudio que afirma ser a comunicação entre o piloto do helicóptero onde estava Kobe Bryant e as torres de comando durante o trajeto. A aeronave passou pela área da Torre Van Nuys em dificuldades e o controlador a encaminhou para a torre de aproximação. A partir daí, o controlador perdeu o contato com o piloto. Helicóptero, se identifique. Helicóptero, você ainda está com um nível muito baixo para seguir o voo. O contato com o radar foi perdido na sequência. A investigação vai checar o histórico do piloto, os registros de manutenção do helicóptero e as condições de voo da área que estava envolta pela neblina. A seguir, a descoberta do maior campo de concentração do nazismo. O mundo lembrou nesta segunda-feira os 75 anos da libertação dos prisioneiros do campo de Auschwitz-Birkenau por tropas da União Soviética. O local da execução covarde e brutal de mais de 1 milhão de seres humanos, na maioria judeus. 75 anos atrás, quando o exército soviético pôs fim ao maior genocídio de massa da história, ocorrido num único lugar, o mundo começaria a conhecer os horrores de Auschwitz, na Polônia. Hoje, vazio, o campo de concentração parece ainda mais horripilante. As suas paredes geladas lembram o sofrimento de cada vítima que passou por aqui. As grandes chaminés das câmaras de gás, onde pessoas foram brutalmente assassinadas, tocam profundamente. E na entrada, a frase cínica provoca ainda mais indignação. O trabalho liberta.
Hoje, líderes mundiais e sobreviventes da perseguição nazista se reuniram ali para homenagear os 6 milhões de judeus mortos durante o Holocausto. No complexo de Auschwitz e Birkenau, 1.100.000 pessoas, a maioria judeus, foram assassinadas. Entre as vítimas também havia ciganos, homossexuais e prisioneiros políticos e de guerra. Jadwiga tem 75 anos. Nasceu em Auschwitz, pouco antes da libertação. Ela conta que estava no colo da mãe quando um soldado alemão retirou as duas da fila da câmara de gás. A sobrevivente Vera Grossman, junto com a irmã gêmea, foi submetida a experimentos de laboratório quando tinha 6 anos de idade. Aos 95, ela repete, como se ainda fosse difícil acreditar. Eu venci, estou aqui, olhem para mim. O campo de concentração de Auschwitz foi criado pelo governo do Terceiro Reich alemão em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. Depois de invadir a Polônia, a Alemanha de Adolf Hitler fez tantos prisioneiros que não tinha onde colocá-los. Então abriu este complexo com 3 campos de trabalho forçado e de extermínio. Os líderes da Polônia e de Israel puseram coroas de flores no monumento de um lutador da resistência polonesa que voluntariamente foi a Auschwitz. A sua missão era enviar mensagens secretas aos aliados. Mas não foi uma homenagem silenciosa. Os presidentes da Polônia e de Israel pediram o fim do revisionismo histórico, referindo-se aos últimos comentários do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que pediu à Polônia que compartilhe a responsabilidade pela Segunda Guerra Mundial. No mês passado, Putin declarou que a Polônia, invadida pela Alemanha nazista em 1939, tinha sido conivente com os planos de anexar partes da Tchecoslováquia, a sua vizinha do sul. O presidente de Israel, Reuven Rivlin, pediu que a história seja feita pelos historiadores e que, para os políticos, fique a responsabilidade de projetar o presente e o futuro. A data foi lembrada em várias partes do mundo, na Rússia, nos Estados Unidos e na França, onde o presidente Emmanuel Macron pediu esforços para combater o antissemitismo que está crescendo em muitos países. Ontem, o Papa Francisco também suplicou ao mundo que não deixe algo assim acontecer de novo. Nunca mais. Mai più. Mai più. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente.